Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui no canal da nossa comunidade. É uma alegria estar com você nesta terça-feira para meditarmos juntos o Evangelho, que hoje está em Mateus, no capítulo 8, versículos 23 ao 27. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, bastante conhecido por nós, temos Jesus e os discípulos na barca. Nos narra o evangelista que Jesus está dormindo quando vem sobre eles uma grande tempestade, tão grande que as ondas chegavam a cobrir o barco. Então os discípulos ficam aterrorizados, cheios de medo, cheios de pavor, cheios de desespero. Esquecem que Jesus está com eles. Com certeza, naquele momento, fazem todo o esforço que lhes é possível, na tentativa, então, de sobreviverem, de sobrevivência. Com certeza, a gritaria era grande, tentavam tirar com baldes a água que entrava no barco, até que decidem ir a Jesus, e gritam o socorro, pedindo a Jesus, dizendo a ele que eles estão perecendo, que ele venha em socorro deles. Meus irmãos, primeiro eu gostaria de trazer a reflexão para nós. Com certeza a primeira atitude dos discípulos foram fazer aquilo que lhes era possível, E o sentimento que sobrevia, com certeza, ao coração deles era de pavor, era de espanto, de desespero. No segundo momento, os discípulos vão a Jesus e clamam o Senhor. E numa palavra dizem: não te importa, estamos perecendo. Então Jesus levanta e diz: Por que tendes medo, homens de pouca fé? Por que Jesus fala isso aos discípulos? Primeiro, porque aonde há desespero, não há esperança. E aonde há medo, muitas vezes, a fé é sucumbida. Jesus exorta os discípulos naquele momento: porque tendes medo, porque permitem que o desespero roubem a esperança e o medo lhes roubem a fé. E essa palavra, ela deve cair no nosso coração. Devemos ser homens e mulheres de fé. Quem tem fé, tem esperança. E onde tem esperança, não há espaço para o desespero, porque desesperar-se significa desesperança, estar sem esperança. E o medo nos rouba a fé. Por isso Jesus primeiro diz àqueles homens: Por que tendes medo, homens de pouca fé? Se eu estou aqui, em meio às tempestades da nossa vida, mesmo com o barco sendo encoberto por águas, nós não devemos deixar que o desespero nos roube a esperança
e que o medo das ondas fortes, dos ventos fortes, nos roube a fé. Jesus está conosco, isso deve ser a nossa certeza. Muitas vezes nós, como discípulos, queremos dizer a Jesus o tempo de agir. Jesus estava no barco, Jesus estava ali e ele sabia a hora certa de agir. Muitas vezes o medo e a falta de esperança, o desespero, a falta de fé, queremos apontar a Jesus na nossa vida, nas tempestades, nas provações, nas tribulações que nos sobrevêm, nas enfermidades, nas dores. Qual é o tempo que ele deve agir na nossa vida? O homem de fé sabe esperar. O homem de fé confia, tem esperança, porque tem a certeza que Jesus está ali. Muitas vezes é difícil para nós compreender o tempo, o agir de Deus. É difícil esperar, é difícil ser formado na espera, né? É difícil ser formado quando tudo parece ser contrário, quando os ventos são contrários, quando as ondas são fortes. Peçamos então a Jesus, no dia de hoje, a graça da fé, da esperança, da confiança. Tenhamos essa certeza, Jesus está no barco e Ele sabe a hora de agir na nossa vida. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.